O material que a gente tem na mesa hoje é um livro com um título que já chama atenção, né? Textos selecionados de pensadoras em tempos indigentes. Ele reúne perfis de filósofas, assim, importantíssimas. E a origem dele é bem interessante. Sim, faz parte da série Investigação Filosófica, um projeto que traduz verbetes da Enciclopédia de Filosofia de Stanford. O que é um trabalho incrível. Demais. E o objetivo é tornar esse conhecimento mais acessível, sem fins comerciais, como eles mesmos dizem, é meramente pela glória da filosofia. Um projeto necessário. E a nossa missão aqui é mergulhar no pensamento de algumas dessas mulheres para entender o que elas têm de mais potente. Exato. E a introdução do livro já dá o tom, né? Diz que o que conecta todas elas é essa luta por um mundo com mais igualdade e liberdade. Onde homens e mulheres pudessem viver como companheiros. E esse título, Tempos Indigentes, é pesado? Elas não estavam filosofando de um lugar confortável, né? De jeito nenhum. Acho que essa é a chave para entender todas elas. Catherine Macaulay, Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil, nenhuma delas pensava no vácuo, sabe? Elas estavam respondendo alguma coisa. Exatamente. Cada uma respondeu diretamente às crises do seu tempo. O absolutismo, o totalitarismo, a guerra ou opressão. O pensamento delas é uma reação. Uma tentativa de diagnóstico, talvez. Perfeito. Um diagnóstico e, quem sabe, uma proposta de cura para as doenças de suas épocas. Gostei dessa ideia. Então vamos começar com a nossa primeira pensadora, Catherine Macaulay. Ela viveu ali no século XVIII, de 1731 a 1791. Historiadora, filósofa. E a obra principal dela, A História da Inglaterra, já chegou chutando a porta. Totalmente. Ela defendia o direito do povo de tirar o rei do poder. Uma ideia, assim, radical para a época. E não era só um panfleto, né? Tinha um conceito muito sólido por trás. O que ela chamava de liberdade republicana. O que isso quer dizer na prática? Então, para ela, ser livre não era só não ter um rei mandando em você. Era ser governado por leis que fazem sentido, leis racionais. Ah, entendi. E não estar sujeito à vontade arbitrária de ninguém, fosse um monarca ou um grupo poderoso. Peraí, então ela tá virando o Thomas Hobbes de cabeça para baixo. Exatamente. Ele dizia que a gente se junta por medo uns dos outros, e ela diz que é pela nossa capacidade de pensar juntos. Isso muda tudo. Muda completamente a base do porquê de termos um governo. O Hobbes parte do medo, da desconfiança. A Macaulay parte da confiança na razão humana. Ela diz que somos criaturas aptas para a sociedade porque somos aptas para a razão. A sociedade não é uma jaula, então. Não. É o lugar natural, onde a nossa razão pode florescer. Mas, sabe, olhando o mundo hoje, com tanta polarização, essa visão não soa um pouco otimista demais? É uma ótima provocação. E ela mesma responderia que esse otimismo só funciona se você construir as estruturas certas. Ela não era uma sonhadora. E qual era a prova disso? A prova é que ela desenhou uma constituição inteira para Córcega. E a proposta era super prática. E o que tinha de tão especial nessa Constituição? Duas coisas me saltam aos olhos. Primeiro, uma rotação super rígida de cargos, para ninguém se apegar ao poder. Para evitar corrupção. Isso. E segundo, algo que soa incrivelmente atual. Ela defendia um equilíbrio correto da riqueza. Como assim? Para Macaulay, se a desigualdade econômica ficasse extrema, a república estaria condenada. Os muito ricos inevitavelmente usariam seu dinheiro para dobrar as leis a seu favor. E aí, adeus liberdade. Caramba, ela estava falando do poder do dinheiro na política no século XVIII. E as ideias dela tiveram algum impacto real ou ficou só no papel? Tiveram um impacto gigantesco. Ela foi uma heroína intelectual para os revolucionários americanos. Sério? Sim. Eles viam nela a defensora dos princípios que estavam usando para fundar os Estados Unidos. Ela chegou a visitar o George Washington na casa dele. Isso mostra que as ideias dela ajudaram a construir uma nação. Incrível. Então vamos dar um salto no tempo agora. Se a Macaulay lutava contra o poder de um rei e uma ameaça externa visível, um século e meio depois, Edith Stein enfrentaria um poder muito mais sinistro. Exato. Um poder que não queria só controlar o corpo, mas a própria definição de quem você é. A batalha se tornou interna. E a vida da Edith Stein é um reflexo disso, né? A biografia dela é de tirar o fôlego. Completamente nascida em 1891, judia, uma filósofa genial.
aluna e depois assistente de Edmund Husserl. O pai da fenomenologia. Exato. Mas no meio do caminho, ela se converte do judaísmo ao catolicismo, vira freira carmelita. E o final é trágico. Por ser judia de nascimento, ela é presa pelos nazistas e assassinada em Auschwitz em 1942. É uma trajetória de uma intensidade absurda. E antes da conversão na filosofia, qual era a grande contribuição dela? Ela foi pioneira em temas como a empatia. E ela tinha um conceito que parece super abstrato, mas que se torna assustadoramente concreto na vida dela. A distinção entre espécies e tipos. Confesso que quando eu li isso, fiquei um pouco perdida. Espécies e tipos, o que isso quer dizer? Pensa assim, a espécie é o nosso hardware, o fato de que somos seres humanos. É a nossa essência, é fixa, inalterável. Ok, o hardware. Já os tipos são os softwares que rodam nesse hardware. Você pode ser mãe, engenheira, alemã, judia, católica. Tudo ao mesmo tempo. Os tipos mudam. Entendi. A grande sacada da Steiner, e aqui vem o ponto trágico, é que o nazismo foi uma tentativa perversa de atacar o hardware. Eles tentaram redefinir a espécie de uma pessoa com base em um tipo, ser judeu, e dizer que aquilo tornava sua humanidade inválida. Uau, essa analogia muda tudo. Foi uma perversão filosófica antes de ser uma perversão moral. Exatamente isso. E como essa filósofa da razão pura, da fenomenologia, faz essa virada para a fé? Parece uma contradição. Para ela não era. Foi uma complementação. Ela começou a estudar a fundo Tomás de Aquino e se convenceu de que era possível servir a Deus e também fazer trabalho intelectual. A filosofia se tornou uma ferramenta para a fé. Isso. E isso culmina na obra mística dela, A Ciência da Cruz, onde ela fala da noite. A noite como a escuridão da fé, certo. Isso. Mas não é o vazio. É um tipo diferente de conhecimento. É quando você para de tentar entender tudo com a luz da sua própria razão e se entrega. Confia no escuro. Que jornada. É uma integração profunda entre intelecto e espírito. Então, a Stein nos mostrou uma resposta individual e espiritual à desumanização. E agora, vamos para Hannah Arendt, que viveu o mesmo horror, mas buscou uma resposta no campo oposto, na arena pública, na ação política. Exatamente. A Arendt olhou para o nazismo e para o stalinismo e disse: as ferramentas que a filosofia política me deu não servem para entender isso aqui. Isso é algo novo. Ela precisou criar um vocabulário novo. Sim. E o coração desse vocabulário está na forma como ela divide a nossa vida ativa, a vita ativa. Certo, a famosa divisão em 3. Isso. A primeira atividade é o labor. É o básico da sobrevivência, o que nos iguala aos outros animais. Comer, dormir, se reproduzir, o ciclo biológico. Ok, labor é a nossa biologia. E depois? Depois vem o trabalho. O trabalho é o que constrói o mundo. Fabricar uma mesa, erguer uma casa, escrever um livro. O trabalho tem começo, meio e fim e deixa algo durável no mundo. Entendi. E qual é o pulo do gato? O que é a ação que é tão especial para ela? A ação é a atividade mais elevada e mais humana de todas. Ela só acontece entre as pessoas, nunca sozinho. É através da fala e da ação, no espaço público, que a gente revela quem a gente é. É onde a liberdade aparece. Exato. É a nossa capacidade de começar algo novo. Como ela dizia, o nascimento de cada pessoa é a promessa de um novo começo para o mundo. Agir é cumprir essa promessa. O exemplo favorito dela para ação era a Revolução Americana, né? Por quê? Porque não foi só uma guerra para se livrar da Inglaterra. Foi um ato consciente de fundar algo novo. As pessoas se juntaram, discutiram e criaram um novo espaço político do zero. Um momento em que a liberdade pôde aparecer como uma realidade mundial, nas palavras dela. Precisamente. E isso nos leva ao conceito mais radical de Arendt. O que é poder? Peraí, então poder para ela não é ter um exército ou muito dinheiro? Não mesmo. Isso para Arendt é força, é violência, é dominação. Poder, de verdade, nasce quando as pessoas se juntam, falam e agem em conjunto. Então o poder não pertence a uma pessoa. Pertence a um grupo.
E ele só existe enquanto esse grupo se mantém unido pela persuasão e pelo consenso. É louco pensar nisso, né? Que o poder de verdade talvez não esteja num palácio, mas numa reunião de bairro que se junta para resolver um problema. Exatamente. Mas ele é extremamente frágil. Ela usa a metáfora da polis grega, a praça pública. O poder existe enquanto as pessoas estão lá, debatendo. No momento em que todo mundo vai para casa, O poder desaparece. O diagnóstico de Arendt é que o totalitarismo destrói esse espaço público, isola as pessoas. A cura é recriar constantemente esses espaços de ação. Arendt coloca toda a ênfase na ação coletiva, no nós. Mas e quando o nós se desfaz e o que resta é o sofrimento individual? É aí que entra a nossa última pensadora. Simone Weil. E ela não só olhou, ela viveu essa dor. A vida de Simone Weil, de 1909 a 1943, é de uma coerência que chega a assustar. Ela não teorizava da escrivania. Ela largou a carreira para trabalhar em fábricas, para sentir na pele a condição operária. Uma vida que é em si uma declaração filosófica. E o conceito central dela é a atenção, l'attention. Mas o que é essa tal de atenção? Não é só prestar atenção. É muito mais do que isso. É um paradoxo. Para Weil, a atenção verdadeira não é um esforço muscular. Não é forçar a mente a se concentrar. Não. É um esforço negativo. É esvaziar a si mesmo. Certo, mas o que significa esse esforço negativo na prática? Soa meio esotérico. Pensa no oposto de como a gente funciona. Imagine que uma pessoa está desabafando sobre um problema. Nossa reação automática é pensar na solução, no conselho. Na história nossa que vamos contar em seguida. Exatamente. A atenção, no sentido da Weil, é o contrário. É calar tudo isso. É literalmente esvaziar sua mente de você e só existir ali como um receptáculo para a realidade e a dor do outro. Entendi. É não tentar consertar, mas apenas ver o outro. E isso a leva a uma crítica bem provocadora sobre a linguagem dos direitos, né? Sim, ela não era muito fã da ideia de direitos humanos. Por quê? Para Weil, o problema da linguagem dos direitos é que ela sempre envolve uma relação de força. Um direito precisa de um Estado para ser garantido. Se essa força não existe, seu direito vira só uma palavra. E qual a alternativa dela? Uma moralidade baseada em obrigações. Uma inversão completa. Não é sobre o que eu posso exigir, mas sobre o que eu devo ao outro. Isso. A obrigação que temos com o outro ser humano não depende de nada. É incondicional, universal. E essa ética se conecta com a espiritualidade dela no conceito de descriação. A ideia de que, assim como Deus se retirou do mundo para que ele pudesse existir, nós também precisamos descriar a nós mesmos. Diminuir nosso ego, nosso eu, por amor ao outro. É o mesmo movimento da atenção. O livro termina o capítulo sobre ela com uma metáfora que é de uma beleza e tristeza imensas. É inesquecível. Ela diz: 2 prisioneiros cujas celas são contíguas comunicam-se batendo na parede. O muro é o que os separa, mas é também o seu meio de comunicação. Cada separação é um link. Para Weil, a própria distância, o sofrimento, é também o único meio que temos para nos conectar de verdade. Que jornada! Da liberdade republicana de McCloy, passando pela fusão de fé e razão em Stein, Pela celebração da ação pública em Arendt, até a ética radical da obrigação em Simone Weil. cada uma com suas ferramentas enfrentou a indigência do seu tempo. E o incrível é que, embora sejam tão diferentes, todas elas nos mostram que a verdadeira liberdade não é algo que se tem como uma posse, mas algo que se faz. Uma prática constante. Exato. Para Macaulay, se faz construindo um sistema justo. Para Arendt, agindo em conjunto. Para Stein, na busca pela verdade. E para Weil, talvez o ato mais radical de liberdade seja o de descriar a si mesmo para poder enxergar o outro. Elas nos dão ferramentas, mas não respostas fáceis. O que me leva a uma reflexão final. As pensadoras que a gente discutiu hoje viveram em tempos de absolutismo, totalitarismo, guerra. Elas usaram a filosofia como uma ferramenta para entender e confrontar essas realidades. Isso levanta uma questão inevitável. Quais são os aspectos indigentes do nosso tempo? E que tipo de pensamento, que tipo de ação a nossa própria época exige de nós?